Olá! Estou aqui pensando qual a melhor maneira de cumprimentar você para começarmos o diálogo de hoje. Porque sempre é olá, mas acho que é a maneira mais carinhosa mesmo de conversarmos um pouquinho. E hoje, em especial, de recebermos Tiago Vaz, que é um artista, né, um ator da nossa região do Vale do Aço. Tiago, ele é ator, diretor e produtor cultural. Né, Tiago? Olha, muito bom ter você aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre arte, né? Às vezes a gente imagina que no Vale do Aço é só aço, né? Não tem arte, mas a gente sabe que existem grandes artistas no Vale do Aço e você é um deles. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de você, né? Se apresentando aí para quem está nos assistindo. Tudo bem? Eu acho que as artes, elas são múltiplas. A diversidade cultural da nossa região, ela tem se intensificado cada vez mais. E eu, como um reles mortal, um ser humano, né, muito humano mesmo, porque eu acredito na educação, eu acredito na humanização das pessoas, é por isso que eu faço teatro. É uma das artes, é um dos talentos que a gente tem. Existem vários artistas na região e eu sou um deles. Eu acredito no potencial que eu tenho, eu acredito na capacidade que eu tenho e principalmente na dedicação e entrega desse trabalho. Então eu nasci para isso. Eu sempre quis estar vinculado, desde pequeno eu sempre participei, né, de ONGs, de grêmios, de projetos, tanto estudantis, de igreja, da comunidade em si. Então eu sou um desses que foi buscando e vou eternamente estudar e buscar cada vez mais crescer nessa área. Sim, Tiago. Mas conta pra gente, você é aqui do Vale do Aço, nascido aqui. Nasci em Coronel Fabriciano. Opa, da nossa cidade, Coronel Fabriciano. Isso. Sim. E como foi na nossa cidade? Porque a gente fica pensando assim, sempre houve pessoas que fizeram arte na nossa cidade, fazem arte na nossa cidade, mas houve um tempo atrás em que isso era mais difícil, a oportunidade de formação, a oportunidade de encontrar outras pessoas que também tinham esse interesse, não era tão fluido como nos tempos atuais. No seu caso, né, você ainda é um artista jovem, né? A sua formação foi aqui mesmo na nossa região que tudo começou? Como que foi? Conta pra gente a sua trajetória. Tem 10 anos que eu estou nessa carreira, né, profissionalmente falando. A gente já é amador desde quando a gente pensa, né, e se aventura e se diverte em fazer isso. E eu nasci em Fabriciano, desde pequenininho, né, participava de coral, tanto de igreja, como eu já disse, de várias instituições, ONGs do bairro. Já participei também de instituições privadas, já fui bailarino, já trabalho com arte visual, arte manual também, né, que a gente tem artesanato, tem alguns trabalhos específicos de pintura, de desenho. Então a gente vai passando por esses caminhos. Mas eu sempre via a possibilidade de trabalhar com reflexões, de fazer a sociedade me ver atuando, representando personagens, interpretando, buscando formas de eu vivenciar aquilo que outras pessoas... A gente vê no dia a dia, né, o ator tem a capacidade de observar. Então, desde pequeno, eu sempre fui muito observador. E essas percepções, a audição, o tato, o paladar, o olfato, a gente sempre ampliou. E aí eu sempre gostei muito de ficar atento a todos os detalhes, como é que um açougueiro corta carne, como é que um caixa de padaria trabalha, como é que um presidente da república se porta. E aí a gente fica nessa viagem de personagens de reis, rainhas, de animais, né, cavalos, e pedra, e árvore, todo mundo no teatro brinca assim, né? E aí é legal que o teatro, a gente pode ser tudo, é mágico, é encantador. E aí eu sempre ficava vendo aquilo e lendo livros e ouvindo historinhas e aquela coisa toda, e eu ficava vislumbrado. Eu queria ter a possibilidade, a oportunidade de participar disso, de entrar nesse mundo encantado para fazer as pessoas refletirem sobre as suas ações. E aí, nessa oportunidade, eu tive a oportunidade, né, nesse monte de coisa, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que me encaminharam e que me deram um tato, um cuidado especial de estudar e de crescer. Sim. Aqui mesmo no Vale do Aço? Aqui mesmo no Vale do Aço. Eu estava num ponto de ônibus uma vez e achei um panfleto oferecendo uma oficina gratuita, especificamente de teatro, e aí eu fui conhecer esse lugar.
E aí era um final de semana, os meus pais, eles sempre foram não muito adeptos a esse tipo de profissão. É um trabalho digno, como qualquer outro, e o trabalho Sim. dignifica o homem. E aí meus pais sempre repudiaram, de certa forma. Mas é a questão cultural, né? A educação deles nunca viu como uma continuidade. É a história da fábula e da cigarra, né? Da Isso. cigarra e da formiga. E sempre tem a ideia de que um trabalha, né? O trabalho e o que outro trabalho só do se arte- diverte e tal. Não sabe o tamanho do trabalho que é lidar com as questões da arte. Eu queria que todo mundo um dia tivesse a oportunidade de vir para experimentar um estágio, sabe? Um dia, nem que seja um dia, para ver como é o dia a dia de um artista. Porque às vezes a gente pensa que é só subir no palco, Sim. falar um texto, né, bem interpretado e tal. Não. Você tem muita coisa de produção, burocracia, de negociação mesmo com as pessoas, de convidar o público, a plateia para participar, de convencer, porque quando a gente... É uma arte meio cabulosa, vamos dizer assim, duvidosa, porque a gente trabalha com fingimento. É a arte de fingir, é a arte de mentir. E aí o povo fica assim, mas isso é estranho, né? Mentir pra mim e tal. Mas aí quando eu minto, mas minto com verdade, muito bem feito, a minha verdade se torna, a minha mentira se torna verdade para as pessoas. E aí as pessoas se emocionam, as pessoas choram, elas se divertem. E a gente pode observar que o teatro, no fundo, quer dizer, é teatro, é uma representação, mas É tudo traz mentira. as verdades universais humanas, né? E por isso que toca o coração, porque E os todos valores nós... éticos e morais Sim. que é o fundamento, assim. Quando você consegue tocar na pessoa e fazer ela refletir sobre esse assunto, eu já passei por isso, eu já vivi, olha que legal, vem uma memória, e isso é legal porque você aguça na pessoa e agrega valores. E aí quando você faz esse despertar na sociedade, no homem, aí ele se torna um cidadão melhor, um cidadão de bem, e ele começa a repensar naquilo que ele já fez. E aí, a gente não vive de passado, né? A gente vive o momento presente. É por isso que o teatro tem esse teor, esse sabor, ou dissabor do ao vivo. Se você errar, você erra ali. Se você se divertir, é ali, tá em cena. E a plateia vem junto com a gente. Porque a plateia tem aquele momento único. E aí, quando ela sai dali, eu tenho certeza que ela sai transformada, ou sai pelo menos modificada, com uma sensação diferente, antes de ter entrado num teatro, por exemplo. Tem um escritor russo, Vygotsky, que ele tem um livro que chama Psicologia da Arte, né? E ele diz assim, que a arte é como um milagre. Não um milagre que multiplica os pães e os peixes, porque o pão continua sendo pão e o peixe continua sendo peixe. Mas o milagre que transforma a água em vinho. Então, aquela mesma sensação, ou seja de tristeza ou de alegria, ela vira outra coisa quando acontece a fruição, né? Esse encontro do ator com o espectador. E é mágico, porque o entre que é o importante. A gente brinca sempre da interseção, né? Nós temos a plateia e os artistas, o palco e o banquinho lá onde você está sentado. E querendo ou não querendo, o que importa não é o que está, o lado A e o lado B. A interseção é o que está entre. É o que acontece entre eu e você e eu. E aí isso é mágico, porque é nesse momento que a mágica do teatro acontece, o despertar, o olhar, a vibração. E aí você vê um sorriso, você vê uma criança que olha no seu olho e te agradece, te abraça. As crianças se encantam muito, né? Na sua trajetória como ator, diretor e produtor, que tipo de espetáculo você participou mais? De que tipo de espetáculo? Você fez muitos espetáculos infantis? Como é isso? Hoje, como você disse, o acesso disso há um tempo atrás, hoje eu tenho 31 anos, e aí eu vejo que a gente precisa de melhores políticas públicas, a gente precisa realmente de investimento, de pessoas que incentivam e fomentam essa formação de público. E quando eu era criança, na minha escola não tinha muito essa oportunidade de fazer teatro, de aprender técnicas, né? Porque a gente também não vive só de talento. A gente fazia aquelas apresentações de auditório. Isso, era aquele, um pouco do oba-oba. A tentativa. Hoje a gente já tem um acesso melhor. Hoje, como educador e professor de teatro também, hoje eu posso ir à sala de aula, existem projetos específicos, tanto na rede municipal, estadual e federal, e a gente vai até o aluno e hoje as pessoas elas têm mais acesso, hoje as pessoas elas têm mais oportunidade, porque tem um espetáculo de rua, tem um espetáculo dentro de um próprio recinto, onde as pessoas podem sentar e assistir. Na própria escola, grupos de teatros que vão às escolas fazer apresentações. Isso que é legal. E aí, quando eu era criança, eu lembro de um espetáculo que era infantil, e aí tinha o Pinóquio.
E aí aquele menininho que mentia, o nariz crescia e aquilo era mágico, porque como é que o ator conseguia fazer o nariz crescer em cena? E aquilo eu acreditava que o nariz dele crescia de verdade e que a mentira não podia, a mentira ela atrapalha o ser humano, né? Ela deturpa, o desencontra, é o desencontro. E aí aquela mentira hoje eu minto e as pessoas também acreditam com verdade. Com verdade. E aí isso que é mágico. E aí foi um espetáculo assim. Sim, a gente volta daqui a pouquinho para você contar um pouquinho mais das suas produções teatrais, mas é já já porque o nosso primeiro bloco já acabou. Vamos falar um assunto muito sério, que é a água. A água é muito importante para a vida da gente. Para tomar banho, a gente passa o sabão primeiro e depois liga a torneira e tira o sabão. Ai, que cheiroso. Faz chuveiro. Não é para jogar água para lá, para lá, para lá. E nem brincar, nem dançar. Todo mundo tem que cuidar do planeta. Fique atento, a dengue tem sintomas parecidos com o de outras doenças, como uma gripe, por exemplo. Febre intensa, dor de cabeça, dores nos olhos, no corpo. A intensidade desses sintomas varia de pessoa para pessoa. Por isso é importante, aos primeiros sinais, procurar um serviço de saúde. Beba bastante líquido. As complicações da dengue acontecem por falta de hidratação. Acesse o nosso site para saber mais informações. Todos juntos, todos contra a dengue. Existe um velho ditado que é do tempo do Zagai. Diz que um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. Sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar: você manda o velho embora se não quiser que eu vá. E o rapaz, coração duro, com seu velho foi falar: para o senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje aqui da minha casa, o senhor vai ter que sair. Leve este couro de boi que eu acabei de curtir para lhe servir de coberta aonde o senhor for dormir. O pobre velho calado pegou o couro e saiu. Seu neto de 8 anos, que aquela cena assistiu, correu atrás do avô, seu paletó sacudiu. Metade daquele couro, chorando, ele pediu. O velhinho, comovido, para não ver o neto chorando, partiu o couro no meio e pro netinho foi dando. O menino chegou em casa, seu pai foi lhe perguntando: pra que você quer este couro que seu avô ia levando? Disse o menino ao pai: um dia eu vou me casar, o senhor vai ficar velho e comigo vai morar. Pode ser que aconteça de nós não se combinar, e essa metade do couro vou dar pro senhor levar. Atenção, respeito e cuidado com nossos idosos. Minas abraça essa causa com muito carinho. Governo de Minas. Estamos de volta com Diálogos, hoje numa conversa agradável com o Tiago Vaz, que é ator, diretor e produtor cultural na região do Vale do Aço, né, Tiago? No bloco anterior, nós estávamos falando um pouco dessa questão do teatro, dessa potência criativa que é o teatro, e de como isso tem o poder de nos tocar e nos transformar, não é isso? E isso é uma coisa muito boa mesmo, muito preciosa. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente agora, das produções que você já participou, ou seja, eu sei que você atua como ator em espetáculos, esses, né, teatros que a gente vê no palco, vê na rua, espetáculos maiores, né, maior tempo mesmo, mas também atua com intervenções, que são pequenas apresentações teatrais, e com performances. Conta pra gente, assim, né, quantos espetáculos você já participou, já atuou? Hoje, especificamente, eu já participei de uns 15 espetáculos. Isso é uma média, porque eu não tenho exatamente contado. Mas dentro da minha carreira, né, desses 10 anos de profissão, eu acredito que eu já tenha feito muito mais trabalhos, principalmente, como você citou, são intervenções artísticas. E aí, às vezes, a gente vai no casamento, a gente vai apresentar numa escola, na quadra ou no auditório, a gente faz aniversário de criança, aniversário de idosos, a gente vai fazer uma homenagem, algum tributo, algum
artista já famoso. Então, essas pequenas intervenções também somam a carreira artística e o currículo que, né, graças a Deus, você digitar meu nome no Google, a gente até brinca assim, eu tenho uma experiência já bastante findada, fixa, e eu tenho orgulho de fazer esses trabalhos. Mas os meus principais trabalhos que eu tenho orgulho hoje são 3 personagens que me deram projeção e que me fizeram ser o artista que eu sou hoje, que é o Ramerrão, que já me deu 5 prêmios de melhor ator. Gente, e aí eu fico super feliz, porque esse trabalho é de um reino encantado, onde o tempo, o trabalho e o dinheiro imperam, e aí as pessoas deixam de se emocionar, e aí existem leis, onde nesse reino de calamaço, as pessoas elas vivem em função dessa produtividade. E trata de uma realidade. Sim. Hoje a gente vive tão intensamente que esquece de sentir, de dizer um obrigado, um por favor, um com licença, de sentar com seu filho e olhar no olho e dizer eu te amo pro seu esposo. Então esse espetáculo, qual que era o nome? No Reino de Calamaço. E o meu personagem era Ramerrão, que era o capitão do rei. Era um puxa-saco, bem divertido assim. E aí você ganhou prêmios como ator? Como melhor ator, dentro de festivais, né? Tanto aqui quanto fora, né, do estado de Minas Gerais. Então eu fico feliz por essa honra do reconhecimento, tanto das pessoas na rua, porque o prêmio, o troféu, a placa não diz nada. É legal quando você ouve uma pessoa que passa pela rua, olha, aquele espetáculo me tocou, olha que legal, você falou aquilo e aquilo é verdade, aquilo fez eu refletir e eu tenho que realmente sair mais, ir pra praia, tomar sorvete e assistir arte, e isso que é legal. Um outro espetáculo que eu faço, que também eu tenho ele como filho, porque representa o nascimento de um feto prematuro, que chama Em Carne Viva e Crua. Então esse personagem de fazer um feto, onde eu vou questionar a evolução do homem, é outro espetáculo que também já me deu... É um monólogo, é um solo não verbal, e que eu fico 50 minutos em palco, completamente nu, despido de qualquer natureza, e aí a gente vai trabalhando essa evolução do homem até a gente crescer e se internar. Eu trabalho com Antônio Artaud, e aí é uma linguagem bem forte, trabalho com carne, eu não tenho pelos nenhum no corpo, cabelo, e aí a plateia vai acompanhando esse cheiro, essa sensação, forte, né? A gente sai do cotidiano. E o terceiro, que eu também gosto muito, que me fez assim, viajar por esse campo, de ser uma artista simples, mas que eu tive a oportunidade de fazer, que é Gonzaguinha. E aí ser o Gonzaguinha, um ídolo, né? Um artista nacional, conhecido internacionalmente. De muita sensibilidade, letras lindíssimas, né? E aí eu tive a oportunidade de sê-lo, sabe? E aí isso é mágico, porque você também homenagear uma pessoa que tem uma representatividade muito grande pela sua história, pela sua defesa crítica, e aí é isso que eu fico feliz. É bom, né? Muito bom. E é interessante você falar isso, né? Como a arte toca as pessoas, né? Isso. Toca as pessoas no cotidiano e desperta para uma vida nova, uma vida melhor, diferente, né? Transitar pela fantasia e pela realidade é muito mágico, porque toda vez que você vai para o palco é ficção. Sim. E aí quando a ficção acontece, e que é o gostoso. E é uma ficção plena de verdade, né? Você me fez lembrar o Augusto Boal, né? Um grande teatrólogo brasileiro, reconhecido internacionalmente, que nos diz disso, quer dizer, o teatro, a ficção do teatro é uma verdade, porque ele fala que não existe diferença entre ator e espectador, pois somos todos atores e a vida é um grande palco onde a gente representa diferentes personagens, né? E é no dia a dia que a gente se constrói esses personagens. São posturas, são olhares, e aí a cada dia a gente está num lugar, num ambiente, aquela postura exige que você seja assim. A gente está com a família, é de outra forma, a gente vai para o nosso emprego, para o nosso trabalho, e assim por diante. E isso que é mágico. E aí quando a gente vai assistir o teatro, essa barreira entre ficção e realidade é rompida. Talvez aí esteja o poder É igual o Plínio mágico. Marcos diz, eu não faço teatro nem para mim e nem para os outros, eu faço teatro para todos. E isso que é bacana, porque aí eu posso contagiar desde aquele que mora lá no morro, sabe? Aquele que está na luta do dia a dia, que está vencendo, e eu vou lá na elite e faço com a mesma qualidade, com o mesmo jeito. Rompe essas barreiras de classes, de preconceitos, de cores, de sexos. Sim. E a gente não fica nessa gama de divisões.
O teatro une, o teatro vem para unificar a sociedade, integra. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Nós estamos precisando muito disso. Isso. E eu sei que você também tem uma trajetória importante no Vale do Aço, porque você é um dos fundadores da Companhia Bruta de Teatro, ou seja, não é um trabalho solo, ou seja, além de ter esse brilhantismo como artista e como ator, você também integra um grupo que contribui para que a cultura se movimente, seja cada vez mais promovida, inclusive com formação de novos atores, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da Bruta. Eu comecei na escola de iniciação teatral, né, a escola municipal que existia em Patinga, o Antônio Guarnieri, e aí durante um tempo eu fiquei estudando lá, e aí de lá que surgiu esse ímpeto de me convidarem para participar da Companhia Bruta. A Companhia Bruta existe desde novembro de 2004, nós estamos completando exatamente 10 anos, né? Completamos 10 anos e estamos seguindo esses 10 anos em 2015, e aí essa oportunidade de passar por diversas áreas, diversas artes, e eu ter me formado aqui no Vale do Aço. Hoje também faço curso, né, de licenciatura em teatro pela Universidade de Brasília, então eu já estou no 7º período, já estou quase concluindo o meu curso, e eu já fiz outros cursos com diversos artistas, tanto aqui na nossa região, quanto fora daqui também, a gente já viajou bastante. O teatro me deu essa possibilidade de continuar me formando e formando outros. É isso que eu acho interessante. E aí eu sou apenas uma sementinha, ou sou aquele passarinho que espalha sementinhas, eu acho que isso é melhor. E aí essas sementinhas germinam e a gente vê que as pessoas elas vão evoluindo. Hoje eu encontro alunos ou pessoas que passaram pela Bruta há muito tempo atrás e que hoje são grandes homens, grandes mulheres, atrizes ou atores também, mas isso não importa. O importante são pessoas de bem. E é esse o orgulho que eu tenho, constituíram família e que foram tocadas pela essa arte, pelo teatro. Né? E a Companhia Bruta, ela vem se desenvolvendo esse trabalho. A gente tem um espaço, né, multicultural no bairro Iguaçu, em Patinga, e aí a gente abre as portas daquele espaço por ser uma instituição de utilidade pública e por ser também de uma associação sem fins lucrativos, onde a gente pensa que o trabalho voluntariado, ele também contribui para a formação da pessoa, do ser humano. E aí a gente abre para dar aula de teatro, aula de dança, aula de música, enfim, outras artes também, para fazer exposição, palestra, seminário, para poder apresentar espetáculo dentro do nosso próprio espaço, apesar de ser um teatrinho de bolso, mas é um teatro que cabe em 50 pessoas e que tem um ambiente legal, e aí isso que é bom, porque a gente faz uma troca com a comunidade. A comunidade vem e a gente em troca, né, em contrapartida. Sim. E promove, né, a cultura, e é interessante a formação de público, a gente estava falando disso anteriormente, né, como que há um tempo atrás, na infância, a gente não tinha tantas oportunidades de ir ao teatro, de assistir peças teatrais, e como que essa formação de público é importante, porque quando a gente vê o teatro pela primeira vez, a gente tem um estranhamento, né, um incômodo, mas quanto mais a gente assiste, mais a gente vai adquirindo gosto pela arte, por aquele processo de fruição, e como você disse, vai se humanizando e se fazendo uma pessoa melhor, porque toca nesse aspecto sensível desse ser humano, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a manutenção da Bruta, como acontece, quer dizer, quem sabe que viver de arte não é uma tarefa simples, não é? Então, como que acontecem esses processos e hoje, como a comunidade também pode participar, inclusive ajudando para a manutenção dessa companhia de teatro e desse espaço? Durante muito tempo, nós tivemos uma instituição, né, uma iniciativa privada que manteve esse espaço aberto. A gente tem projetos, né, tanto vinculados ao município quanto ao Estado e federação. Então, durante esse tempo, a lei de incentivo contribuiu muito e contribui até hoje para a continuidade dessas portas abertas. Só que, infelizmente, chega um momento que isso acaba. Sim. E aí a grana, o financeiro, né, um investimento é necessário. E aí você, comerciário, você, comerciante, você que queira, sabe, ajudar e fazer com que isso continue. Isso que é importante. A gente está dando aulas, né, especificamente hoje, a gente antigamente dava gratuito, hoje a gente está cobrando uma taxa super irrisória, mas aí você quer conhecer o espaço, é só comparecer à Rua dos Caetés, 175, atrás da garagem da Autotrans no Iguaçu, e aí a gente está ali abrindo aulas de teatro, de dança e de música, e especificamente até Kung Fu, artes marciais, yoga,
A gente está buscando essas formas de aula e aí a gente montou esse espaço onde a gente está formando pessoas. São cursos livres, não tem uma grade, né, de nível técnico nem superior, é apenas uma escola livre de arte e a gente gostaria de convidar a comunidade para ir lá conhecer esse espaço. Se você também quiser um dia apresentar lá, de repente você é um artista, né, que toca um violão, canta, dança, tem um grupo, ou então individualmente quer fazer, pode se aproveitar do espaço, pode usar mesmo e abusar, porque o espaço está lá de portas abertas, é só sentar e conversar e fechar uma agenda. Formando aí uma grande rede É uma cultural, rede, é o importante. né? E aí hoje a Bruta, ela está aberta nesse sentido. É como o valor das aulas para a gente poder manter o aluguel do espaço e as despesas, né? Porque ter um espaço hoje é muito bruto mesmo. Bruto. Você tem que água, luz, telefone, internet e as despesas, né? Tanto de escritório, expediente, quanto de higiene, limpeza. Então isso também faz parte dessa contribuição. Então eu gostaria de convidar as pessoas para participarem do espaço de criação bruta, vão lá conhecer, vão lá fazer aula e aí você recebe certificado. Depois a gente monta no final uma apresentação com os alunos que participaram e aí a gente vai para o palco, vai para a rua e faz um grande espetáculo. Sim, isso é muito importante, principalmente para as crianças e adolescentes, enfim, para todos nós. Mas eu estou falando criança e adolescente porque às vezes fica tão preso a jogos de computador, tão ligado ali ele e a máquina, né? Que o teatro é esse espaço de retomar o campo da alegria da convivência, né? Do estar junto com o outro, experimentar o próprio corpo. Então isso para criança e para adolescente é muito riquíssimo e é uma oportunidade, né, através da Bruta, da Companhia Bruta de Teatro, que as famílias têm, que os pais têm de oferecer isso aos seus filhos, né? E eu Essa aprendi uma riqueza, coisa, que né? o teatro é isso que você acabou de dizer. A palavra teatron, né, vem do grego e aí significa visão, lugar, lugar de onde se vê. E aí a gente pensa que a gente senta numa cadeira, numa poltrona e assiste o espetáculo. É também uma infraestrutura e tal, mas é o lugar da gente, de onde a gente se conhece, se já descobre, se vê. E é esse que é o importante. Então, quando o pai vai lá, o aluno vai lá, né, não tem idade para se fazer teatro. Lógico que a gente, nos primeiros anos de vida, a gente ainda tem uma formação de coordenação motora. Eu não posso considerar que aquilo totalmente é teatro. Mas a partir dos 8, enfim, daí para frente, o aluno, a pessoa, ela já tem a capacidade e não tem idade para poder fazer. Aí é para a vida toda. É para a vida toda. E você vai levar isso na veia para o resto da sua vida. Sim. Eu queria que você falasse para a gente, no Vale do Aço, quais são as outras oportunidades culturais, com quem a Bruta dialoga nessa teia cultural do Vale do Aço? Hoje existem vários grupos na cidade, uns com espaços, né, se mantendo, com espaços alternativos abertos, espaços culturais, e outros grupos que a gente reúne numa garagem, numa quadra de escola, numa disponibilidade que tem. E aí a gente sempre dialoga fazendo esse intercâmbio. Então, dentro, né, do Vale do Aço, especificamente em Patinga, é um polo cultural bem forte, onde existem artistas de todas as artes, não tem uma definição tão específica, porque são muitos artistas. Hoje eu trabalho como servidor público, né, na Secretaria Municipal de Patinga, da Prefeitura de Patinga, então a gente vê essa gama de pessoas com vontade, com raça, com determinação, por acreditarem nesse poder da transformação, nesse poder de contagiar as pessoas e fazerem elas melhores. Então a gente dialoga com outros grupos, tem o grupo Farroupilha, tem o grupo Perna de Palco, tem o Boca de Cena, tem o Híbridos Dança, o Núcleo de Dançador e a Flux Companhia de Dança. Em Patinga existem muitos grupos. Eu estou citando esses porque são muitos, então a gente acaba esquecendo algum. Mas são artistas que a gente está sempre trocando figurinhas, sempre um vai no espaço do outro, ou então a gente monta projetos juntos e dialoga, porque eu acho que hoje, quando a gente, igual eu falei, o teatro é para unificar, é para unir. Então, se a classe, ela se dispersa, a rede cultural, ela se espalha, aí é bom para contagiar, mas a gente tem que se unir para ganhar força e para reivindicar nossos direitos, porque todo cidadão tem direito à educação, à moradia e, além de tudo, à cultura, ao acesso às artes, ao lazer, né? O entretenimento. Então, é por isso que eu acredito e faço teatro. A Bruta está aí aberta para poder receber todos vocês. E é aí um ânimo, né? Tem o Rizoma, tem o Taracatum, que é o Teatro Universitário do Unileste. E isso que é legal. A gente também vem para Fabriciana, tem o grupo Trupe da Alegria em Timóteo. E aí a gente vai trocando essas figurinhas. Isso é bom para a gente ver
que a arte está pulsando, está viva no Vale do Aço. E você que está aí em casa, que tem desejo de fazer arte, seja artesanato, seja teatro, seja música, acredite, né? Acredite que vale a pena e que por meio da arte você pode levar alegria, beleza e transformar, ser artista, né, o mundo. Para ser artista, basta apenas a vontade de querer sê-lo. Não precisa de mais nada. Se você tem vontade de ser artista, você é artista. Isso, então, junte-se aos bons, né? Vá lá na Bruta, fazer uma oficina, fazer um curso, se preparar e ingressar nesse universo. Tiago, uma alegria imensa receber você. Obrigado, viu? Sonavi. Muito obrigado, Esse programa é uma oportunidade digna, realmente, das pessoas terem esse diálogos, né? Para a gente poder brincar e falar e discutir e mostrar para a sociedade que nós estamos abertos a todos os tipos de assuntos. Ok, querido, muito obrigada. Obrigado. Eu espero encontrar com você aqui mais vezes, viu? Abraço. E ver você no palco, convidar os nossos telespectadores para assistir o Tiago, assistir a Companhia Bruta e assistir os artistas da nossa região que nos trazem tanta beleza e alegria. Até mais, o Diálogo encerra por aqui hoje e a gente se vê na próxima semana. Tchau. Tchau.